Esse é o curso de Excel Intermediário Office 2007. Esse curso foi elaborado em 4 aulas. Essa primeira aula nós iremos ver só a parte de conceitual de linhas, de células, para termos ideia de quando chegarmos na segunda, na terceira e na quarta aula, termos a base para avançarmos com mais facilidade. Essa primeira aula a gente vai tratar de conceitos, vai tratar de quais são as funções dos condicionais. Tudo isso a gente vai passar aos poucos, bem explicadinho na aula, para que quando nós chegarmos nas segunda, terceira e quartas aulas, não termos nenhuma dúvida quanto a essa base conceitual. Qual é o objetivo e o público-alvo desse curso? O objetivo é facilitar ao usuário o uso da ferramenta Excel. O Excel ele é uma ferramenta importantíssima para as pessoas que trabalham principalmente na área administrativa e que precisam de uma ferramenta mais forte, mais robusta. E o Excel intermediário, ele busca outras fórmulas que não são aquelas simples, que geralmente a maioria dos usuários trabalham. Não é um Excel básico, não é um Excel avançado, não vai ter Visual Basic, nada disso, mas ele vai tratar de fórmulas mais robustas, onde que eu consiga tratar melhor a informação. O público-alvo é todos aqueles que precisam trabalhar com o Excel. A primeira parte são os conceitos básicos de linhas, colunas e células. Parece simples, mas toda a formatação do Excel na questão de fórmulas, de funções, está ligado a esse conceito. Então eu achei muito válido trazer isso primeiro. Bom, vamos primeiro ao conceito de linha. Você olhando na planilha que apareceu no seu vídeo, as linhas elas são representadas pelos números. Então eu vou ter linha 1, linha 2, como mostra na seta, lá, linha 2, a linha 5 e por aí vai. Então as linhas são representadas pelos números. As colunas são representadas pelas letras. No caso da linha da coluna que apareceu, coluna C, a coluna F. Então todas as colunas são representadas por letras. A célula ela é a interseção entre a coluna e a letra. E a linha, perdão, a coluna e a linha. No nosso caso aí no vídeo, a interseção entre a coluna F e a linha 10 vai gerar a célula F10. Veja que lá na barra de endereço eu tenho essa célula firmada. Então isso é muito importante estar dentro do nosso entendimento, porque F10 é o endereço dessa célula dentro da planilha do Excel. Então, quando eu for fazer as fórmulas, quando nós formos criar fórmulas, usar as funções, essas células serão usadas constantemente. Então, a gente tem que estar com isso muito bem delineado. Operadores matemáticos. Quais são os operadores matemáticos que nós iremos usar no Excel? A adição, e é representada pelo sinal de mais mesmo. A subtração, que também é representado pelo sinal de menos. A multiplicação, que não é representado pelo sinal de X, é representado pelo asterisco. A divisão, que é representado pela barra. A porcentagem, que é representado pelo seu próprio sinal. A igualdade, esse é um caso à parte porque ele é importante. Por quê? O sinal de igualdade não só é uma função, mas também um condicional. Mas guardem isso, toda fórmula no Excel ela vai começar por um sinal de igualdade. O que diferencia o que eu estiver escrevendo dentro da célula ser apenas um texto ou ser uma fórmula vai ser justamente o sinal de igualdade. Então, sempre quando eu for começar alguma fórmula, esse sinal de igualdade vai aparecer. E por fim, a exponenciação. Nós iremos tratar muito a adição, subtração, a multiplicação, a divisão. A igualdade, por fim, sempre vai aparecer e a porcentagem, pouco. A exponenciação, praticamente nada.
Bom, estou dando um exemplo agora de como é que funcionaria uma fórmula simples. Dentro do conceito que nós delineamos agora mesmo, veja que eu criei uma planilhinha onde tenho lá um produto, pão e leite, e o valor de cada um deles, 20 e 30. Veja que o pão, o valor do pão está delimitado na célula B2. E o valor do leite está delimitado na célula C2. E eu quero o valor total desses dois produtos. E esse valor total vai ser representado na célula D2. Ok? Como é que eu começaria, então, essa fórmula? Primeira coisa, colocar o sinal de igual. Pronto, ele já vai entender que isso aí é uma fórmula. O que vai entrar agora não é um texto. E eu não vou colocar, por exemplo, 20 mais 30. Eu tenho que botar a célula. Então, por exemplo, a primeira informação que eu vou botar, ele é igual a B2. Veja que na célula já fica marcado, né, delineado, qual é a célula que eu marquei. Mais, que é o sinal C2. Na hora que eu der o Enter, digitei lá igual, cliquei dentro da célula B2, coloquei o sinal de adição, depois coloquei na célula C2, né? Agora, se eu der o Enter, ele já vai dar minha informação, que 20 mais 30, ou melhor, B2 mais C2, é igual a 50. Então, essa aí é a forma mais simples de se fazer uma fórmula dentro do Excel. Operadores condicionais. Nessa primeira aula, eu só vou apresentar os operadores condicionais. Eles vão ser usados mais nas fórmulas, nas funções mais avançadas. Mas eles são importantes, então eu já vou apresentá-los para vocês. Quais são as condições? Eu vou ter maior que, menor que, e até aí está tudo tranquilo, nós conhecemos esses sinais. Diferente de, esse é para, ele vai selecionar tudo aquilo que eu não determinei. Tem que ser diferente daquilo que eu vou falar. Maior ou igual, menor ou igual e igual. Como eu havia falado, né, anteriormente, o sinal de igual ele é tanto uma função quanto uma condição. Ok? Essas condições nós vamos ver mais à frente. Agora eu quero só delinear só a base para nós chegarmos lá com tranquilidade. A ordem de execução dos operadores matemáticos. Isso é importante a gente ter essa noção, porque dependendo de como formatarmos cada célula, a sequência que nós escrevemos, os resultados podem ser diferentes. Vamos ver quais são as ordens. A primeira ordem é raiz e potência. A segunda ordem é multiplicação e divisão. E a terceira ordem é adição e subtração. Então, dentro de uma sequência, né, que eu for digitar, ele sempre vai fazer nessa ordem primeiro, raiz e potência, depois ele vai resolver a multiplicação e a divisão, e depois a adição e a subtração. Vamos a um exemplo disso. Por exemplo, na célula F3, eu digitei a fórmula 20 mais 5 vezes 3. Veja bem, que ele não vai fazer 20 mais 5 primeiro. Primeiro ele vai multiplicar. Vai ser 5 vezes 3, que é igual a 15, e depois ele vai somar ao 20, que vai dar 35. O que é diferente se ele fosse fazer ao contrário, que 20 mais 5 seria 25 vezes 3, 75. Então veja bem, primeiro ele vai multiplicar, depois ele vai fazer a adição. E vai dar o resultado de 35. Veja que eu tenho qual é a forma de eu fazer. Não, mas eu quero que ele some primeiro. Então eu tenho que botar aquela formatação entre parênteses. Aí o que ele vai fazer? Primeiro ele vai resolver tudo que está dentro do parênteses. Depois ele vai multiplicar o restante. Então vai ser 20 mais 5, ele vai resolver isso. Vai dar 25 vezes 3, que é igual a 75. Tá? Então, isso é muito importante, porque dependendo da forma que você colocar dentro das células, vai dar um valor ou outro. Eu criei aí um exercíciozinho para que nós resolvêssemos.
e para a gente resolver essa seguinte potência, essa seguinte sentença, né? Então veja bem, eu tenho dois parênteses separados e eu tenho que resolver cada um primeiro. Então vamos resolver passo a passo. Primeiro passo, vamos resolver lá 15 menos 3, que está dentro do parênteses. Vai dar 12. E aí ficou 12 vezes 5. Nem mexi no restante ainda, vamos aos poucos. Vamos acabar de resolver essa parte então agora. No segundo passo, 12 vezes 5 é 60. Pronto, agora vamos resolver o outro parêntese. Dentro do próximo parêntese, veja bem lá, eu tenho 34 mais 20 dividido por 2. Veja que dentro desse parêntese, primeiro eu tenho que resolver a divisão, para depois eu resolver a adição. Então vai ficar 20 dividido por 2 é 10, mais 34, 44. Eliminei esse parênteses, caí no outro. 18 mais 44, já é o quarto passo, vai dar 62. Então o resultado final dessa sequência é 122. Veja que ele foi respeitando os parênteses, e no caso lá do último parêntese, ele primeiro dividiu para depois somar. É importante a gente ter isso bem definido na nossa metodologia, porque à frente iremos usar isso. Autopreenchimento. Essa é uma ferramenta importantíssima do Excel, porque ele nos ajuda em muito, economiza muito trabalho. O que é o autopreenchimento? Imagina o seguinte, dentro dessa planilha, eu fiz lá duas colunas de pão e leite, e fui botando valores. Dia a dia eu venho colocando valores. E na célula D2 eu coloquei o total. Né? Veja lá na fórmula que dá o valor de 50, né, o somatório, é a fórmula que está me falando, que é igual D2 mais C2. Então eu estou falando que D2, que é a célula onde está a fórmula, é igual ao B2 mais o C2. Veja que tudo que está abaixo, na linha 3, linha 4, linha 5, é tudo igualzinho. E eu quero repetir. Mas aí eu vou ter que entrar em cada uma das células e digitar lá, por exemplo, no caso da linha 3, seria igual a B3 mais C3, linha 4, B4 mais C4. Não há necessidade disso. Como é que a gente faz para que isso funcione? Eu seleciono a célula D2 e trago o cursor para o lado direito inferior. Quando o cursor estiver bem do lado direito inferior da célula, vai virar uma cruz em linha preta e fina. Aí eu clico e arrasto até onde que eu quero. No nosso caso aí, eu vou arrastar até a célula D2. O que ele vai fazer? Ele vai copiar a fórmula que estava lá em cima na primeira linha, né? No caso na linha D2, até a linha D12. E ele vai entender para cada linha e ele vai descer. Veja bem que ele já fez esse somatório todo. Vamos lá na linha 3. Veja lá que no resultado de D3, a fórmula está me falando que é P3 mais C3. Então ele entendeu que eu tinha que copiar a mesma fórmula para linhas de baixo. Isso aí é uma mão na roda, porque ajuda em muito, né, determinados. Eu posso ter uma planilha aí com 2.000 linhas. Imagina se eu tivesse que escrever fórmula a fórmula. Isso aí resolve bastante dos problemas que nós vamos ter pela frente aí. Endereços relativos e endereços absolutos. É outra ferramenta também que nós precisamos trabalhar. O endereço relativo foi isso que nós trabalhamos, né, nesse exercício anterior. Ele entende, eu faço uma fórmula qualquer, e ele entende que eu preciso copiar a sequência logo abaixo. Então ele não me repete, no caso na terceira linha, ele não repetiu, né, B2 mais C2. Ele já trouxe, ele entendeu, ele somou uma linha mais B3 mais C3. A mesma coisa nessa linha aí que virou B4 mais C4. Isso é um endereço relativo. Mas pode acontecer de eu precisar, por exemplo, no caso dessa planilha, eu quero transformar o valor total em dólar. Eu quero saber, por exemplo, que no caso de R$50, o quanto custaria isso em dólar. E eu coloquei na célula F1 o valor do dólar. Como é que eu faria então essa multiplicação? Eu pegaria o valor que está o total, e multiplicaria por F1. Só que se eu usar a fórmula condicional com o endereço relativo, como nós fizemos no exercício anterior,
ele faria D2, a primeira linha vai ser D2 vezes F1. A terceira linha, ele já vai errar, ele vai fazer D3 vezes F2. E veja que F2 não tem nada. O valor fica fixo lá em F1. E aí ele erra. Na segunda linha ele já errou. Porque ele puxou um valor errado. Veja lá na barra de fórmulas que ele está puxando F2. Mas eu quero que ele fique travado no F1. Como é que eu faço isso? É simples. Eu digito a primeira fórmula, D2 vezes F1. E assim que eu digitar o F1, ou clicar em cima do F1, eu vou digitar a tecla F4. Aí ele vai travar, vai dar esses dois sinais de cifrão entre o nome da célula. Ele vai dar esse sinal de cifrão e vai travar. E aí sim ele vai resolver o problema. Veja que na linha 3 ele deu 3 vezes F1. Ele não passou para F2. E assim sucessivamente ele fez sem alterar nada. Então, quer dizer, isso aí também é uma outra ferramenta muito importante. Esse é o endereço absoluto. A gente precisa saber disso. Veja que na barra de fórmulas não mudou. Ele ficou travado no F1. Então, relembrando, usa-se a tecla F4. Né? Botei lá, igual D3 vezes... Aí eu cliquei dentro da célula F1 e clico em F4. Pronto, aí ele vai me resolver o problema. E agora, para a gente fazer só algumas funções básicas, antes da gente partir para a aula 2, eu vou tratar essas 4 funções. São funções simples, tranquilas de se trabalhar, e que também pode ser usada em alguns casos. Né? A fórmula da soma é a que se usa mais em todos os contextos. Bom, eu criei uma planilhinha onde eu tenho o nome de aluno e as idades. E aí eu quero saber a informação dentro daqueles dados, o somatório das idades, qual a maior idade, qual a menor idade e qual a média das idades. Tá ok? Bom, a soma da idade é tranquilo. Como eu falei, a gente sempre começa uma fórmula qualquer, uma função qualquer, com um sinal de igual. Isso é que vai diferenciar do que eu estou escrevendo dentro da célula, não é um texto, é uma fórmula. No caso da soma, eu vou escrever mesmo. Eu escrevo soma, abro parênteses. Ele já imediatamente vai me perguntar o que eu vou somar. No nosso caso aqui, eu quero somar da célula B2 até a célula B11. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar dentro da célula B2 e vou arrastar até a célula B11. Feito isso, agora eu digito um parênteses fechando e dou Enter. Ele já vai me dar o valor, que deu 193. Esse somatório dá o 193. Ok? Muito tranquilo, muito simples isso. Se eu quiser saber qual é a maior idade, ou... melhor falando, né? Com o maior número dentro de uma sequência, eu vou usar a função máximo. Então eu clico igual, digito o máximo e abro um parênteses, e já vou botar também que é de B2 a B11. Então, dentro desse campo de informações, desse campo de dados, qual deles é o maior? Assim que eu teclar Enter, ele já vai me trazer que o maior número dentre eles é o 31. Menor idade, eu quero saber dentre esses números qual é o menor. A mesma coisa, vou digitar o igual, mínimo é o nome da função que trata essa situação, e aí eu abro parênteses e vou lá também marcar de B2 até B11. Ele já vai me trazer que a informação é o número 12. E eu quero saber a média das idades. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai somar todos os valores que estão dentro dessas informações e vai dividir pela quantidade de vezes que isso aconteceu. No nosso caso, ele fez quantas vezes? 10 vezes. Eu tenho 10 nomes. Então ele vai fazer o somatório dos 10 e vai dividir por 10. E qual é o nome da fórmula? É média. Então eu dou igual, média, abro parênteses, B2 até B11. E dou Enter. É 19,30, né? 193 dividido por 10. Há uma situação que é importante vocês entenderem, e que isso pode gerar algum problema no futuro, que pode acontecer do erro.
Se eu tiver, por exemplo, eu criei mais uma célula lá, na linha 12, que é o Emerson aí, no caso, né? E eu ajustei já a fórmula, botei lá a média de B2 a B12. Veja bem, eu estou incluindo B12, mas eu não escrevi nada. Então ele não considera que ali dentro tem um valor. Então, no caso da média, o que ele vai fazer? Ele vai somar todos os valores e vai dividir por 10. Porque não há nenhum valor lançado ali dentro. Então, nesse caso da linha 12, o Emerson não entra nessa média. Ok? Não entra, porque não tem valor nenhum. Ele continua dando a mesma informação, lembra? 19,30. Porém, se eu botar lá dentro dessa célula o valor de 0, aí ele já entende que esse Emerson tem 0 anos. Então ele está contando na média agora. Agora ele pegou o somatório total, com 0 também, e dividiu por 11. Isso também vai acontecer no mínimo, no máximo, em todas as outras fórmulas. Se eu não tiver nenhum dado dentro da célula, ele não considera que há valor ali. Porém, se eu botar um valor qualquer, mesmo que for o 0, porque é um valor de 0, ele entende que ali então tem um valor. Ok? Bom, essa primeira aula, ela foi só para a gente trazer essas informações, que elas vão ser importantes para que nós continuamos na aula 2, 3 e 4. Tá ok? Muito obrigado e espero ver vocês na próxima aula. Um abraço.